Bem, partindo para a tireoide, destaques de tireoide no Cibaem, nós tivemos, eu acho que, duas mesas bem interessantes. Uma delas foi sobre o uso de T3 e a outra relacionada à atualização em nódulo e câncer de tireoide. Começando pela parte de T3. Houve aquele duelo, né, Luciano, sobre defender ou, enfim, ser contra o uso de T3 em pacientes que têm hipotireoidismo, no caso o T3 associado à levotiroxina. Mas, em resumo, assim, até quem defendeu o uso de T3... É contra. Exato. Boa. Defendeu em um contexto de estudo, né, de pesquisa. Não, veja, assim, a gente vê isso em várias situações, né? Toda vez que a gente vê alguém defendendo muito o uso de T3, pode ir atrás que existe conflito de interesse de alguma maneira, né? Assim, a gente tem... Eu acho que tem que existir pesquisas sobre o uso de T3. Existem alguns fabricantes, não no Brasil, que têm se interessado em tentar fazer um T3 de liberação prolongada, tentar fazer estudo com tentar melhorar a precisão em relação à dosagem. E aí existem alguns pesquisadores que estão ligados a essas empresas, né? E aí, obviamente, que eles desenvolvem pesquisas mostrando a segurança, mostrando a utilização de longo prazo. Então, essas pessoas, óbvio que vão ter uma posição de defesa da utilização, mas que tem um viés ali por conta de ser funcionário da empresa, de trabalhar para a empresa de uma forma ou de outra. Quando a gente vê fora esse contexto, não só no Brasil, praticamente em todos os congressos que a gente vai, sempre tem essa ideia de que deve ser estudado, deve ser direcionado. A gente teve um consenso publicado pela Endocrine Society ano retrasado, só para dizer como deveriam ser os estudos sobre T3, né? Assim, quem vê o título acha que está falando... Falaram desse consenso, inclusive, na aula. Quem vê acha que está dizendo... O cara vai dizer agora que o T3 pode usar. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo como devem ser os estudos para ver isso, né? Então, aquele paciente que está em dose otimizada, uso otimizado de levotiroxina, está com TSH controlado, está com todas as outras situações metabólicas, é feito aquele diagnóstico, a antiga abordagem de SOP, dizer, afastei tudo. Aí tem hipotireoidismo, tá com T4, tá com TSH na meta, tá com T4 na meta, tá com T3 na meta, e não chega, aí esse paciente seria um potencial candidato, mas qual é essa frequência desse paciente na rotina da gente, né? Então a gente sempre tem aquele paciente, eu uso levotiroxina e não estou bem, aí você vai ver o laboratório, não controlou o TSH. Vai ver o laboratório não está fazendo o uso adequado. Vai ver o laboratório, às vezes, vem com isso normal, mas tem obesidade, tem sedentarismo, tem uma série de coisas associadas. Tem outras causas para aqueles sintomas. Né? Então, assim, acho que é difícil a gente colocar, né? Eu acho que a mensagem é T3 ainda para pesquisa. Sim, ser pesquisado. Para prática clínica. Por enquanto, não. Por enquanto, não. Vamos esperar estudos futuros. E aí a outra aula que a gente teve foi bem interessante, assim, uma mega revisão sobre nódulo e câncer de tireoide, trazendo o que a gente tem de mais recente, né? Foi 1 hora essa aula especificamente de atualização. E aí trouxe nova classificação Bethesda, que o Luciano até já abordou no nosso site também. Indicações de corebiópsia para o paciente com nódulo tireoidiano, que é algo que está também na diretriz nova europeia de nódulo tireoidiano, né? Publicado agora recentemente. A gente nunca falou muito sobre corebiópsia para nódulo de tireoide. Mas aí ele começa a aparecer assim no guideline, nas aulas, né? Fica uma alternativa para aquele paciente que tem um Bethesda 1 ou Bethesda 3. Você quer ter uma amostra, uma casos análise... assim bem específicos, né? Para a pessoa não achar que a gente vai substituir a PAF por core. Não, core, no fim das contas, você vai ter um processo inflamatório por causa da core. É quase uma biópsia incisional. Às vezes você tem um nódulo pequenininho, vai arrancar quase o nódulo todo fora. Então, assim, não dá para você fazer uma recomendação geral sobre isso. Mas aquele caso onde você tem muita dúvida repetidamente e vem insatisfatório, você não quer fazer porque a alternativa é uma lobectomia diagnóstica, né? Então, talvez numa situação onde a alternativa é você abordar cirurgicamente, aí a core pode ajudar. Né? E se você tem que ter um serviço, um local profissional que sabe fazer também, não é um negócio... Pois é, que isso não é algo simples de encontrar. E aí, sobre câncer de tireoide, falou sobre tratamento com radioiodo, que é algo que a gente tem cada vez mais assim reduzido as indicações. Mesmo no paciente de risco intermediário, a apresentadora ela trouxe
uma lista de situações nas quais eu posso considerar não fazer iodo nesse paciente. De repente, um paciente que ou não tem metástase linfonodal, ou tem pequeno número, tem uma tiroglobulina abaixo de 1, seria um paciente a se considerar não fazer iodo radioativo. Por outro lado, pacientes com idade muito avançada, tiroglobulina mais alta, múltiplos linfonodos comprometidos, seriam pacientes mais elegíveis para o tratamento com radiodo. De novidade mesmo, Luciano, acho que acabou sendo a questão do Bethesda, né? Que a gente vinha discutindo anteriormente e que foi reapresentado na aula até por uma convidada de fora, não é isso? Bethesda veio uma pessoa da equipe, né, de lá de Bethesda, para falar sobre essas mudanças, né? Assim, não tem muita coisa tão diferente não, né? Assim, era uma coisa meio que a gente já abordava na prática, a história de você ter um Bethesda 3, que é uma citologia ali indeterminada, de você tirar o nome de lesão folicular, até se mantém um subtipo folicular, né? Não pode usar mais a terminologia variante, a gente tem que usar subtipo, não existe mais papilífero, variante folicular é subtipo, né? E às vezes criam, de uma certa maneira, foi meio como a classificação da OMS de câncer de tireoide, né? Criou tanto subtipo que às vezes fica mais difícil. Toda a classificação tem que ter aplicabilidade, né? Se você cria novas classificações, mas aquilo não vai fazer diferença na sua conduta, para que existe aquela classificação? Então, você vai criar coisa a mais, né? Vira novidade para quem está, sei lá, estudando para um concurso, sei lá o que, tem que ver um assunto novo, uma abordagem diferente, mas que no fim, na prática de rotina, não tem tanto impacto de repente, né? Talvez aí, quando a gente tiver um acesso maior à genética, vai ter muito mais impacto essa abordagem genética do que propriamente esses novos subtipos citológicos ou histológicos do que qualquer coisa.